O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, o lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pediu o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se lhe morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nele houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Jesus, manso, humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, após celebrarmos a conversão de São Paulo, apóstolo, o próprio Paulo, após a efusão da graça de Deus e da santidade que Deus dá para alguns, para os santos, de uma forma intensa, como uma avalanche, uma enxurrada de graça, ele dá para o santo. Para nós ele vai dando gota a gota, pouquinho em pouquinho. Então a gente reza, chove, e a gente vai rezando cada vez mais e vai florescendo. Mas na vida de Paulo, como nos santos, é uma enxurrada de graças para santificar e santificar-nos com o seu exemplo. Assim é a vida de um santo. E 2 amigos que Paulo e Deus deu a Paulo os 2 presbíteros e depois bispos, Tito e Timóteo. Timóteo foi colaborador de Paulo e foi exatamente por sua pregação que eles se converteram ao catolicismo e viveram exatamente conforme os desígnios de Deus. Então, Paulo era ali da Ásia Menor, que hoje a gente pode chamar de Turquia. Paulo era um pouco do sul e Timóteo era um pouco ali do leste da própria cidade. E chamando eles a evangelizar, ele de tanto, Paulo como bispo e depois eles como bispos também colaboraram na evangelização, e por isso temos a Timóteo 2 cartas e a Tito 1 carta, que acabamos de ler, destinatário aos 2. Tito é de Antioquia,
bispo da ilha de Creta e também destinatário de uma das cartas de São Paulo. A importância do bispo numa condução, numa diocese e também os desígnios do próprio Deus a eles. A gente vê na primeira leitura o Paulo escrevendo a eles, e essa carta, Paulo já está na prisão, e Paulo não vai ver o Tito. E ao ver o Tito, também tem uma opção da primeira leitura na carta ao Timóteo, do capítulo 1, do 1 ao 8, mas lemos essa de Tito. Paulo, ele dá recomendações ao episcopado dos dois. E essa recomendação serve muito bem para nós. Tito, meu legítimo filho, na fé comum, eu deixarei em Creta para organizares que ainda falta de construirdes presbítero em cada cidade, conforme lhe ordenei. Ou também, irmãos, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi com os meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite em minhas orações, lembro-me de tuas lágrimas, sinto-me grande desejo de rever-te, assim ficar cheio de alegria. A lembrança de Paulo é a lembrança do ardor em pregar o Evangelho em meio às lágrimas. Nós, imbuídos da graça, imbuídos do amor de Deus, ele diz: vai e prega em meu nome, vai, cura em meu nome, liberta em meu nome. E aqui está dizendo: em meio às suas pregações eu lembro das lágrimas, e eu também em lágrimas ofereço as minhas orações a Deus. Amados irmãos, como é bom nós rezarmos por nós mesmos e rezarmos para a conversão dos pecadores. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Lembre-se, eu lembro de você em minhas orações, quando eu ofereço o sacrifício, mas também reze pela conversão dos pecadores, para a graça ser atingida aos outros como me atingiu, como eu perseguia. Recordo-me da fé sincera que tens naquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reviver a chama do dom de Deus. O Paulo, já prisioneiro, recorda o primeiro amor. Você que está há muito tempo, ou pouco tempo, deve-se revisitar a sua história vocacional, o seu chamado de uma vida de seguir a Cristo como casado ou como consagrado a Cristo, lembrar sempre da chama do dom de Deus. Está dizendo a ele como presbítero: como eu te ordenei presbítero e como eu te ordenei bispo, como eu impus as mãos a vocês, sejam pastores. Jesus, quando estava passando, ele olha, chama, vem. Paulo está dizendo: lembra daquele olhar quando eu te chamei e você aceitou? Lembra-te de quem te chamou. Não fuja da tua vocação e não fuja do teu chamado. Deus não deu o espírito de timidez. Paulo está dizendo assim: coragem.
Enfrenta. Porque eu enfrentei pedras, enfrentei contradições, mas eu, prisioneiro no Senhor, continuo a pregar. Eu preciso semear. Deus me fez semeador. Deus não te fez para converter os outros. Deus te fez pregador. Com palavras e com testemunho. Não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Amor é a graça infusa, fé, esperança, caridade. E sobriedade. Na hora do pregar, não é pregação para convencer ninguém. Quem convence é a graça e o Espírito Santo. Mas tenha sobriedade. Não passa do ponto. Isso é o amor. O amor não passa do ponto. O amor é amor. O amor não é aquele pegajoso, passa do ponto. Nem um amor laxista, passa do ponto. Sobriedade. E viver nem de mim, prisioneiro, mas sofro comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sofra comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Paulo está falando das perseguições externas, não internas. Internamente, nossa fé já é consolidada. Se alguém, alguma autoridade eclesiástica ou qualquer outra pessoa pregar contra aquilo que cremos há mais de 2000 anos, você tira de lado e continua com aquilo que é do Evangelho. Termino dizendo, se o mundo está batendo palma para você, se o mundo está dizendo ok para você e você tem uma amizade no mundo, então você não é de Deus. Agora, se o mundo está te acusando, te criticando, as pessoas do lado dizem que você é muito radical, não precisa de tudo isso, você está no caminho certo. Sofra comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Hoje, acha-se que o caminho de Deus é um caminho simplesmente coaching, motivação. O caminho de Deus é uma decisão. O caminho de nosso Senhor é uma adesão a unir-se a Ele por meio da palavra. E a palavra é caminho, verdade e vida. Tenha bons amigos na fé. Os bons amigos continuam na santidade. Os maus amigos pervertem os costumes. Queira bem aqueles que queiram o seu bem e o amor a Deus acima de tudo. Assim, alcançará a santidade que Deus deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.